Queridos irmãos em Cristo, queridos estudantes da Palavra de Deus, é uma alegria muito grande voltar a estudar juntamente com vocês mais uma lição do nosso grande curso Aprendendo a Viver a Eternidade. Nós já estamos no segundo módulo e agora vamos estudar a terceira aula. Nós já estudamos 2 aulas do segundo módulo e hoje vamos estudar a terceira aula. Nesta aula, irmãos, nós vamos abordar um tema importante, porém, eu digo que é um dos piores temas que nós vamos estudar em todo este curso. Nosso curso serão 70 módulos com 7 aulas cada módulo. E eu acredito que esta aula que nós vamos estudar hoje é a pior. Mas por quê? Não existe aula melhor, aula pior? Irmãos, na palavra de Deus não existe nada ruim. Porém, a história nos conta coisas trágicas que poderiam ser totalmente diferentes. Deus criou tudo para ser diferente, mas aconteceram coisas terríveis. E nós vamos falar hoje de um personagem chamado de Satanás. Por isso que eu disse para vocês que talvez seria a pior aula. Mas este Satanás, qual a função dele? Irmãos, a função de Satanás, nós vamos ver nesta aula. Quem ele foi, como ele foi criado. Porém, tornou-se um ser indesejável. É o que nós vamos ver nesta aula. Aqui em Ezequiel, no capítulo 28, 12 e 15, indica quem ele foi. Ele foi criado com glória, grande glória, mas o seu orgulho, pois era o anjo principal, o primeiro anjo a ser criado, foi colocado como príncipe sobre todo o exército de Deus. Ele tinha poderes sobre todos os outros anjos, menos sobre Jesus Cristo e menos sobre o Pai. Por isso Satanás cresceu no seu coração a inveja, principalmente sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus, que fazia parte da criação, fazia parte da Trindade. E ele queria ser Deus também, pela sua formosura, pela sua inteligência. Ele colocou em seu coração ser maior que Deus, ser Deus também. Torcido agora pelo pecado, Lúcifer é transformado em Satanás, que quer dizer inimigo ou adversário. A palavra Satanás quer dizer inimigo, adversário. Coisa interessante. Ele foi criado com grandes poderes, mas o seu orgulho levou ele a se rebelar contra o Criador. Satanás é um poderoso anjo decaído, inteiramente hostil a Deus. É um indivíduo que foi criado, foi ungido, querubim, mas ele é um elemento totalmente oposto a Deus.
é um rival, é um concorrente. Quem foi Satanás? No início, olha o que está escrito aqui, ó. Foi um anjo querubim. Primeiro, anjo, tudo bem, mas tinha um atributo a ele: querubim. Irmãos, mais para frente nós vamos estudar sobre os anjos e nós vamos ver a hierarquia dos anjos, querubins, serafins. Querubim é a maior posição dos anjos, querubim. Mas ele não era apenas um querubim. Aqui diz que ele foi ungido por Deus para ser guardião de todas as hostes celestiais. Ezequiel 28:14. Lá em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, diz que ele foi um anjo, foi querubim e foi ungido, guarda de todas as hostes celestiais. Todas as hostes celestiais. Hostes são agrupamentos de anjos, anjos bons, anjos maus. Hostes se refere a agrupamentos de anjos, categorias de anjos. Ele foi colocado sobre todos os anjos, todas as hostes angelicais. Foi ungido. Então, anjo, depois querubim, depois ungido e depois comandava todas as hostes celestiais dos exércitos de Deus. Uma grande posição, um grande poder. Mas até o final da aula nós vamos ver que ele vai ser totalmente destruído, irmãos. É o que nos consola. Não quero falar deste poder que ele tinha, que ele teve. Isso não representa mais nada. Foi, é passado. Lúcifer é passado. O presente de Lúcifer é um presente terrível, horrível. Quando foi formado? Depois de Jesus Cristo, pois estava sob o comando do Senhor Jesus. Ele não é primeiro, ele é depois do nosso Senhor Jesus Cristo, pois estava sob comando do nosso Senhor Jesus. Ele já nasceu rebelde? Não. Perfeito era nos teus caminhos, até que se achou iniquidade. Irmãos, tudo isso está lá em Ezequiel, no capítulo 28, versículo 14, 15, 16, 17, 18. Perfeito eras nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Irmãos, a iniquidade vem do coração, vem do sentimento, vem do íntimo, vem do desejo. O desejo, irmãos, é o que determina o nosso futuro, o nosso destino. O que somos no presente pode ser mudado, dependendo do nosso desejo. Hoje sou uma pessoa boa, amanhã posso ser um assassino. Quando eu desejar matar alguém. Ele era um excelente anjo, porém, tornou-se, então, Satanás, inimigo. Inimigo. Ele continua sendo anjo de luz. Elevou-se o seu coração por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por causa da tua formosura e do teu resplendor, encheu o seu coração de orgulho,
querendo ser semelhante ao Altíssimo, de um anjo de luz a anjo rebelde, por causa da sua aparência, por causa da sua formosura, por causa da sua inteligência, por causa do seu domínio que ele tinha sobre os outros anjos. Você que quer aprender a viver a eternidade, precisamos saber que nós que estamos buscando a eternidade, lá está escrito assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Lúcifer não foi fiel, foi rebelde, foi desobediente, tornou-se então inimigo, adversário. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, irmãos. Que coisa interessante. Podemos ser o que quisermos. Lúcifer tinha todo o direito de ser o que queria ser. Escolheu ser inimigo de Deus. Coisa horrível, não é? Escolheu ser adversário de Deus, ser opositor a Deus. Mas a Bíblia diz que ele decaiu e ele perdeu poderes. Deus fez com que ele ficasse com poderes limitados. Poderes limitados. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, Deus falando, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumia a ti, e te tornei em cinzas sobre a terra. Irmãos, Satanás hoje não é nada frente ao que ele era. O poder dele hoje é mínimo. O poder de Satanás hoje se restringe em fazer o mal. Por isso a Bíblia diz aqui que ele foi reduzido a cinzas. Um fogo consumidor consumiu os poderes que ele tinha. Porém, Deus permitiu que lhe sobrasse um poder. O poder do mal está nas mãos dele. Quando ele foi expulso do céu, eu via Satanás caindo como um relâmpago. Em Lucas 10, 18, 10, Lucas, Evangelho de Lucas 10, capítulo 18, versículo 18. Eu via Satanás caindo do céu como um raio, e um fogo consumindo a sua formosura. Fiz sair do meio de ti um fogo que te consumia a ti, e te tornei em cinzas sobre a terra. Ezequiel 28, 18. Podem conferir na vossa Bíblia. Um fogo consumidor de dentro de si o consumiu e o tornou cinzas frente ao que ele era. Irmãos, um inimigo caído, derrotado, sem poder, mas ainda tem um poder. O poder da morte tem levado milhares e milhares de pessoas à morte eterna. Você que está estudando para aprender a viver a eternidade, precisa conhecer este ser maligno, adversário, inimigo de Deus. Nosso inimigo. Inimigo de Deus, nosso inimigo. A Bíblia diz, Jesus disse: orai sem cessar, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como um leão buscando a quem possa tragar. O diabo é nosso adversário. O diabo é nosso
inimigo, irmãos. Não podemos brincar com o inimigo, irmãos. Temos que estar atento ao inimigo. Satanás, príncipe das trevas. De príncipe das luzes a príncipe das trevas. Irmãos, isso não é interessante. Por isso eu disse para vocês no início desta aula, que esta aula, na minha visão, a pior aula que nós vamos estudar em todo o nosso curso. Fala de um ser totalmente corrompido, inimigo, adversário. Satanás não é um ser onipotente, ainda que ele tenha grandes poderes sobre o mal. Deus o limita. Deus o limita. Você vai chegar até aqui. Daqui para frente você não passa. Deus o limita. Está em 1 Coríntios 10, 13. E também em Jó, capítulo 1, versículo 2. Príncipe das trevas. O príncipe das potestades do ar. Irmãos, a Bíblia diz sobre principados e potestades do ar, que é o príncipe das trevas e seus anjos. Estão na atmosfera terrestre, no ar, tentando, destruindo. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar, destruir. Porém, Jesus Cristo veio para desfazer as obras do maligno. Está escrito. Está escrito. O pecado tem a ver com o diabo. Tudo a ver com o diabo. Você que está fazendo esse curso precisa entender isso. O pecado veio do diabo, de Satanás, do inimigo, do adversário. A Bíblia diz em 1 João 3,8: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Por isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Ele peca desde o princípio. O pecado veio dele. E quem peca é filho dele. Irmãos, vamos abrir um parênteses aqui. Aqueles que querem viver eternamente precisam saber disso. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A morte é o poder das trevas. A morte. O diabo traz a morte. Por quê? Porque ele entrou no pecado, e o pecado é morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, tem um remédio. Tem um remédio, um antídoto contra esse maldito. Tem. Glória a Deus por isso. Temos um grande remédio, irmãos, um grande remédio. Olha aqui, isso está escrito em João 3, verso 8. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Irmãos, eu fico até emocionado com isso, porque todas as aulas eu me emociono, irmãos, porque é lindo demais. Irmãos, vezes que a gente estuda para preparar essas aulas, mas na hora da aula, a gente ainda se emociona, porque são coisas tão lindas, tão magníficas. Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Que diferença? O Filho de Deus.
veio para desfazer as obras do diabo. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, muito cuidado, muito cuidado. Por quê? Porque ele às vezes nos prende, nos seduz, nos atrai, trazendo propostas que no fundo existe ocultamente a morte. Parece propostas maravilhosas, mas no oculto, lá no fundo, as propostas do diabo traz a morte, irmãos. Ele traz a morte. E nós vamos ver aqui então no Epístola de Paulo a Tiago, no capítulo 4, versículo 9, ou lá, aliás, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, está escrito assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmãos, está aqui a receita final desta aula. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vocês. Irmãos, para encerrar a nossa aula, o que vai acontecer com o diabo, irmãos? Aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 10, diz assim, irmãos, olha: e o diabo que os enganava. Qual é a função do diabo? O enganador. Mas aqui já está no passado. O diabo, o que os enganava, aquele que enganou milhares e milhares de pessoas, o que vai acontecer com ele? Está escrito aqui: foi lançado no lago do fogo ardente. O diabo, aquele que enganava os filhos de Deus, aquele que levou milhares juntamente com ele para o inferno, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está quem? A besta, o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Irmãos, aqui está então a sentença final de Satanás. Vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, juntamente com o falso profeta. Irmãos, precisamos compreender tudo isso, mas eu vou deixar aqui bem claro para vocês, para que fique na vossa mente, que nós temos um remédio para tudo isso: Jesus Cristo, nosso Salvador, perdoa nossos pecados e desfaz todas as obras do maligno. Sujeitai-vos a Deus e resisti a esse maldito, e seres fiéis até a morte, e terão então a vida eterna. Que o Senhor Jesus esteja com todos vocês, irmãos, dando paz, alegria no vosso coração. Que estas aulas sejam maravilhosas para que vocês possam viver a eternidade. Amém. Glória a Deus.